E quando essa criança com dislexia passa por um tratamento, por uma reabilitação, uma remediação, para conseguir fazer essa leitura de maneira adequada, ele pode até conseguir melhorar muito a leitura, depende do grau de dislexia, a gente pode ter uma melhora mais acentuada ou ainda ficar com uma certa dificuldade, mas olhe como que acontece esse processo de leitura numa pessoa que tem a dislexia. Ele não consegue, ele consegue ativar aquelas regiões, se ele conseguiu fazer uma remediação e ter uma melhora grande, mas olha o tanto de outras áreas que ele precisa ativar para dar conta desse processo de leitura. Então, principalmente, né, áreas próximas aqui são recrutadas, principalmente aqui na área frontal de planejamento. Então, como ele não tem uma decodificação tão boa, é exigido muito mais para esse processo de leitura, e essa criança cansa, essa criança se esforça, então nós temos que planejar muito melhor essa aula, pensando que talvez um texto tão grande, tão extenso, não seja adequado, talvez a gente precise realmente reformular tanto os textos que são entregues para leitura, quanto as avaliações, sermos mais objetivos, pensarmos mais quais são as necessidades e fazer um planejamento, um plano pedagógico adequado, individualizado, respeitando, então, a singularidade dessas pessoas. Então, nós temos que ter muito essa atenção nesse processo de leitura e escrita, ele é muito complexo, nós temos questões neurobiológicas envolvidas, socioculturais, psicoemocionais, e lembrar que a dislexia é um transtorno específico da leitura e da escrita, tem origem neurobiológica, fatores genéticos, já existem genes bem estudados, documentados, embora seja poligênico e varie de família por família, mas muitas vezes nós conseguimos identificar numa criança e em outras pessoas da família que nem sempre tinham esse diagnóstico prévio. É necessária uma avaliação muito adequada por uma equipe interdisciplinar, para a gente conseguir entender o que de fato é dislexia e o que foi decorrente de outros processos que não são biológicos ou que são biológicos, mas de outra natureza, não exatamente o transtorno específico da leitura e da escrita. A intervenção interdisciplinar é muito importante, então o tratamento ele é baseado realmente no acompanhamento, na intervenção com fonoaudióloga, com neuropsicóloga, com psicopedagoga. Não existe medicamento para a dislexia, e sim essa reabilitação. A importância de orientar a família, a escola e a sociedade. Muitas vezes essa criança pode passar como aquela que tem preguiça, aquela que não se esforça, e às vezes vão realmente aparecer sintomas comportamentais pelas dificuldades que essa criança apresenta. E alguns comportamentos podem até fazer diagnóstico diferencial com outras doenças. Por exemplo, uma criança mais desatenta, às vezes faz confusão com TDAH, ou mais agitada, mas a gente precisa realmente identificar se esse processo é de origem mesmo de um TDAH ou se é decorrente do processo de dificuldade, de transtorno específico da leitura e da escrita. A família ter maior conhecimento, a escola e a sociedade, para que nós possamos também fazer melhores adaptações, um tratamento com mais equidade. Também há necessidade de muitos progressos na área de políticas públicas para garantir o direito dessas pessoas. Então, ainda é um caminho que nós precisamos avançar, e mais para frente, durante a semana, nós vamos ter uma advogada conversando um pouquinho com a gente, e a gente vai poder explorar um pouquinho mais sobre essas questões, né, no avanço das políticas públicas. Então, inicialmente, a gente teve essa intenção de trazer para vocês algo um pouquinho mais sucinto, só para abrir mesmo esse cenário, e para que a gente possa dialogar com vocês, tirar algumas dúvidas daquilo que vocês vivenciam no dia a dia, ou que tem mais curiosidades, assim, específicas, ok? Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Ok, obrigada, doutora Nívia, obrigada. Pessoal, eu sei que está tendo alguns probleminhas aí em relação à apresentação dos slides. Novamente, eu peço para que vocês só vejam, porque a pessoa que vai estar falando, ela vai apresentar, vai aparecer a apresentação, né? Da palestrante, no caso. Então, eu peço para que vocês procurem o nome da palestrante, vai ter escrito ao lado, apresentação. É aonde a gente pode estar
tá tendo problema aí para poder ver as apresentações. E também, assim, se não conseguir, não se preocupe, a gente vai enviar depois os PDFs, tá? Para que vocês possam terem contato com esses slides, ok? Então, agora, para a gente poder continuar a nossa conversa, vocês já podem começar a colocar as perguntas aí, tá? Que eu vou anotando aqui, porque ao final das apresentações a gente vai começar a orientar as perguntas, ok? Então, agora eu vou convidar a professora, a doutora Liliane Ramoni, né, a abrir aí a conversa, tá? E falar um pouquinho sobre os aspectos fonoaudiológicos. Certinho. Estão me ouvindo? Sim, Lili. Boa noite. Deixa eu ligar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Liliane, fonoaudióloga. Sou fonoaudióloga da Universidade Federal de Uberlândia. Faço parte da equipe do SEDA, com a doutora Nívia. Sou fonoaudióloga também do Espaço Desenvolver C. Então, eu vou falar rapidinho sobre os aspectos da fonoaudiologia em relação à dislexia. Então, como a doutora Nívia bem colocou, né, a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem. Então, é muito comum na escola ou entre a família, qualquer dificuldade de aprendizagem ser confundida com uma dislexia. Só que a dislexia é um transtorno específico e é necessário um diagnóstico diferencial de outros transtornos também. E ele é feito com uma equipe multidisciplinar, com avaliações específicas e baseado também num diagnóstico de exclusão. Então, a dislexia, ela é de origem neurobiológica, né? Como a doutora Nívia havia colocado. E nós temos algumas características específicas que, mesmo no começo da avaliação, na anamnese, nós já podemos levantar essa suspeita da dislexia, né? Uma delas é o atraso do desenvolvimento da fala. As crianças que apresentam esse atraso do desenvolvimento da fala, no futuro elas podem também apresentar uma dificuldade na aquisição da leitura e da escrita. Então, mesmo na anamnese, a gente já tem algumas dicas dessa possibilidade de uma dislexia. Nós temos alguns sintomas específicos, por exemplo, na fala, que já podem despertar para um possível diagnóstico, né? Como eu falei, o atraso no desenvolvimento da linguagem oral, a dificuldade de manipular sílabas, de manipular fonemas mesmo na fala, e aquelas crianças que têm dificuldade com rimas, que têm dificuldade, às vezes, de aprendizagem de outras línguas, que têm dificuldade de brincar com os sons das palavras. Então, já é um indício, a gente já pode levantar alguma suspeita, né? Crianças com trocas na fala, com dificuldades na questão da linguagem, dificuldade de nomeação ou dificuldade de soletração. Aquela criança que tem um vocabulário pobre, que ela tem dificuldade para se expressar, dificuldade para montar as frases. No processo de aquisição da leitura e da escrita, ela pode ter alguma dificuldade, e isso também é uma dica se a gente tem uma suspeita dessa criança ser uma criança disléxica, né? Na escrita, existem algumas características específicas dessas trocas, porque a criança que troca na escrita, ou que ela tem uma dificuldade de aquisição de escrita, não necessariamente é uma criança disléxica. A gente precisa de um diagnóstico diferencial. Então, isso é muito importante, porque essa criança, muitas vezes na escola, ela é rotulada como uma criança disléxica, mesmo sem ter efetivamente o quadro, e isso, ela vai carregar esse rótulo
pela vida escolar dela, ou por um bom tempo da vida escolar dela, né? Então, a gente precisa ter uma sutileza, precisa ter uma certeza para fechar esse diagnóstico. Então, as dificuldades de leitura, ela tem uma dificuldade na decodificação, né? Porque a dislexia, ela altera o componente fonológico da linguagem. Então, a partir daí, ela vai ter uma série de dificuldades com relação a manipular sílabas, manipular fonemas, como aquela criança que tem dificuldade de trocar sílabas de lugar para fazer montar um outro nome. Por exemplo, casa saca e casa. Ela não consegue fazer essa inversão. Ou ela não consegue colocar sílabas no início ou no final da palavra para montar novas palavras. E isso já é um indício, né, de uma dificuldade desse componente fonológico. Então, ela pode ter uma dificuldade na escrita em vários níveis, no nível fonológico dos sons, no nível morfológico das palavras, na sintaxe, na organização das frases, e na prosódia também. Ela não consegue perceber a diferença entre uma frase interrogativa, uma frase negativa, né? Lili, só um minutinho, por favor, Lili. É porque tinha outro microfone aberto. Aí, pode continuar. Pela entonação da frase, né? Ela tem essa dificuldade de perceber. Então, vários componentes linguísticos podem estar alterados na dislexia, e ela, com isso, ela tem uma dificuldade de leitura e uma dificuldade de compreensão também do que ela lê, certo? Ela tem uma alteração também na velocidade da leitura, que vai levar a uma dificuldade de compreensão, porque a criança que ela faz uma leitura muito lenta de um texto ou de um parágrafo, quando ela terminar essa leitura, ela com certeza perdeu os elementos todos, ela não conseguiu gravar o que ela estava lendo, e ela vai ter um prejuízo na compreensão, né? Então, a velocidade da leitura também vai interferir na compreensão. O vocabulário reduzido também das palavras pode levar a uma dificuldade na compreensão do texto, porque ela precisa de um vocabulário, de um conhecimento do mundo para ler aquele texto, para conseguir adquirir a compreensão de um texto específico. E essas crianças, quando na escola, elas têm muita dificuldade de aquisição de um conteúdo novo, abstratamente, conteúdo novo, que elas não têm nenhum conhecimento. Por exemplo, a introdução na geografia de aulas sobre montanhas. Então, se elas não têm esse conhecimento específico, nunca viram, nem ouviram falar, ela tem uma dificuldade maior para adquirir esse contexto escolar também. Então, não é só a compreensão do texto, são várias coisas que vão envolvendo nessa dificuldade de leitura, nesses elementos que faltam para ela conseguir compreender o texto, né? São umas lacunas que a criança disléxica tem, que vai comprometer a compreensão do texto. Na escrita também nós podemos ver os erros ortográficos, e a gente tem que ter um cuidado muito grande para avaliar, para analisar esses erros ortográficos, porque existem alguns que fazem parte do processo de aquisição de escrita, que a gente considera dentro do padrão, né, da escrita, e outros que não, que já necessitam de uma intervenção. Então, por isso é muito importante, na hora da avaliação fonoaudiológica também, a gente levar em conta o ano escolar dessa criança e a idade cronológica, certo? Então, esses erros também, na avaliação desses erros da escrita, alguns erros ortográficos, como troca de S por Z, são a grafia, né, que a gente tem um som,
para várias grafias, vários grafemas com o mesmo fonema. São análises diferentes de uma criança que trocaria, por exemplo, um faca, vaca. Então, essa análise da escrita, ela tem que ser muito cuidadosa para separar qual é o tipo de erro, qual o contexto que essa criança se encontra no momento e qual é a avaliação desse erro. Quem vai cuidar disso depois? É o fonoaudiólogo? É o psicopedagogo? É um reforço escolar? Né? Aonde foi que teve origem esses erros que estão se apresentando agora? Essa criança disléxica também na escrita, ela pode apresentar omissões, trocas, substituições de letras ou de sílabas, inversões de sílabas, acréscimos, omissões. Isso também é muito comum na troca, na escrita da criança disléxica, né? Além dessa dificuldade de escrita, ela pode também, de escrita de palavras, essa em nível mais fonêmico, né, grafêmico, ela pode apresentar dificuldade também na escrita de frases. Geralmente são crianças que têm muita dificuldade para escrever um texto completo, faltam elementos, falta uma pontuação, a grafia incorreta de letras maiúsculas, acentuação, e a pontuação também, né? Então, esses elementos são importantes para serem observados na hora da avaliação. A dificuldade na matemática também pode acontecer, tanto pela dificuldade na leitura, porque ela não consegue ler o enunciado das perguntas ou de um problema matemático, ou algum outro problema também em relação à matemática especificamente, com os números, a contagem, a noção de quantidade. Então, essa avaliação também é importante para você especificar bem quais são as dificuldades dessa criança, né? Repito que a avaliação é feita em equipe, cada profissional realiza a avaliação dentro da sua área, com protocolos específicos, ou às vezes nós temos protocolos em comum com a neuropsicologia, com a pedagogia. Então, numa equipe, esses protocolos em comuns devem ser discutidos para ver quem vai aplicar, ou se eu posso aproveitar a aplicação do protocolo de um colega da equipe e pegar as minhas observações, que são importantes para a minha área. Isso também é um acordo que pode ser feito, né, dentro da equipe. Por isso, a dislexia é uma patologia especificamente que não dá para atender sozinho, né? Eu acho que a gente precisa da colaboração dos outros profissionais da equipe de saúde, equipe multi, para complementar, para fechar o diagnóstico e depois o atendimento também, porque nós temos áreas específicas da fonoaudiologia para o atendimento e áreas que os outros profissionais vão precisar também colaborar com essa reabilitação. E a criança, né, a família, o paciente, só vai ganhar com com a equipe, porque a criança vai ser atendida em áreas múltiplas, né? Eu acho que todo mundo sai ganhando. Uma coisa que eu queria trazer para vocês também é com relação a essa criança na escola, as dificuldades escolares dessa criança disléxica, a importância de um diagnóstico diferencial e do acompanhamento escolar também, né, que é feito na equipe. Então, essa criança vai precisar de um atendimento específico no consultório ou onde ela estiver, e do acompanhamento escolar também, porque às vezes você vai ter que propor novas estratégias de aprendizagem para essa criança. Ela pode fazer uma prova oral, não necessariamente, né? Ela tem essa possibilidade de fazer as avaliações orais, e a escola precisa também entender essa criança e fazer esse acompanhamento
junto com ela. Certo? Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. E obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo convite. Obrigada a você, Lili, por estar aí nos fazendo com que a gente aprenda um pouquinho mais. Agora a gente vai falar, então, sobre as bases neuropsicológicas, tá, da dislexia. Vai ser abordada pela professora doutora Jeane. Jeane, pode abrir aí seu microfone. Fique à vontade. Você vai utilizar slide? Isso. Pessoal, procure então na lista aí, Jeane. A professora Lili, fecha seu Jeane. microfone. Vocês todos estão conseguindo visualizar a tela? Está em Jeane Santana, apresentação. Sim, gente. a apresentação está dando agora para visualizar. Isso. Ok, boa noite então a todos. Tá tudo certo então? Posso começar, ou Carol? Pode sim, Jeane, fica à vontade. Tá joia, eu agradeço muito o convite que me foi feito de participar desse momento tão importante, né, de divulgação de um tema, de debate, de temas, na verdade, né, que será a semana toda, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação bem rápida para fazer agregar aí as informações que já foram apresentadas pelas colegas e para a gente também pensar algumas questões importantes aí sobre a temática. Com relação aos aspectos neuropsicológicos, é importante a gente pensar que existem várias áreas que nós temos que investigar quando a gente chega nós nos deparamos com uma situação de queixa e uma hipótese de dislexia. Aqui no slide eu trouxe para vocês um recorte de vários elementos que a gente deve levar em consideração. História pessoal, em termos de história de saúde, é preciso verificar vários aspectos para descartar algumas condições, como já foi dito, os aspectos fonológicos, investigar o histórico familiar, porque parentes com dislexia é um elemento importante para se levar em conta aqui na avaliação. Vindo aqui, então, para as habilidades linguísticas, a gente tem, nós já escutamos a professora Liliane, já me comentou vários aspectos, desses aspectos fonológicos da linguagem. Daqui a pouco a nossa pedagoga vai mencionar sobre a leitura e escrita. É importante que haja um momento de observação educacional, porque às vezes a gente leva em conta apenas a dificuldade escolar, uma criança que apresenta problemas, está aquém do esperado ali para as habilidades dentro ali da sua série escolar. A gente tem que investigar se essas dificuldades, esses problemas se manifestam de uma forma mais genérica, ou apenas, por exemplo, quando há uma avaliação formal, quando, por exemplo, uma prova que a criança se sai mal, ou uma disciplina específica. Passando disso, a gente vai para o processamento cognitivo. É importante dizer que na dislexia, algumas alterações em processos cognitivos são presentes, são mais visíveis, são mais fáceis de serem identificadas, e em alguns outros casos não, elas são mais sutis, mas elas podem existir e ter um impacto na aprendizagem, nas dificuldades aí do seu dia a dia, e interferir, inclusive, em prognóstico, ou seja, no curso do desenvolvimento do transtorno. Então, esse aspecto é muito importante para a gente avaliar os aspectos cognitivos, processos cognitivos. E é importante ter também uma medida intelectual, uma mensuração de capacidade intelectual. Segundo os manuais de referência em dislexia, os manuais em psicologia, se a gente tem uma avaliação que nos fornece um QI limítrofe, ou aquém do esperado, abaixo do esperado, isso não descarta de imediato a dislexia. É preciso que a gente faça uma avaliação mais abrangente para verificar, fazer um diagnóstico diferencial ou um diagnóstico de comorbidades. Para a gente pensar nesse ponto aí da relação entre inteligência e dislexia, ou QI e dislexia, é importante que a gente leve em conta que é preciso ter uma grande discrepância, é importante notar uma grande discrepância
entre o nível de leitura, que deve estar bastante prejudicado, uma defasagem importante aí no processo de aprendizagem da criança, e os seus níveis de QI. Então, é muito importante que essa avaliação neuropsicológica ocorra, para que a gente tenha esse elemento importante aí para compor a avaliação como um todo. A gente tem, então, eu vou passar alguns elementos que nós, da psicologia, conseguimos verificar ou identificar nos pacientes, na maioria dos pacientes com a dislexia. Mas entendam que esse perfil é um perfil clássico, que a gente chama, porque são elementos mais frequentemente notados nos pacientes que apresentam dislexia. Mas esses elementos variam muito de uma criança para outra, até mesmo no desenvolvimento de uma criança, ela pode, no começo, apresentar uma certa dificuldade, e aí, com o passar dos anos, esse padrão de desempenho modificar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns elementos mais comuns. Um dos elementos mais comuns que a gente tem de dificuldade com o paciente com dislexia é a memória operacional, principalmente a memória verbal. Nos estudos em psicologia cognitiva, a gente tem modelos de representação, ou de demonstrar como funciona a memória, e um deles fala de que a memória tem componentes, e um desses componentes é o laço fonológico, é o sistema fonológico que pode estar em prejuízo no paciente, como a professora Liliane mencionou. E um dos testes que nós utilizamos nesse contexto é o teste de nomeação rápida. Para a criança conseguir, para nós todos conseguirmos ler, aprender a ler, é preciso que a gente consiga fazer a transformação daquele código visual em código fonológico e aquela representação do sentido daquela informação. Então, é preciso, quando a gente faz essa avaliação, a gente solicita para que a criança observe estímulos, eu pus aqui do lado esses estímulos familiares, visuais, e até mesmo estímulos verbais, no caso aqui letras, né? E pedimos para que, mostramos esses cartões com esses desenhos, e pedimos para que ela dê nome, né, a esses objetos, a esses símbolos. E aí nós mensuramos quanto tempo que ela demora para fazer essa nomeação. E aí existem parâmetros que a gente verifica se a criança tem uma lentidão, se ela está dentro do esperado para a sua idade, nessa verificação de nomeação rápida de estímulos. Nomear informações que ele observa é um atributo muito importante para a gente analisar aspectos aí da dislexia, dentre outros aspectos. Em habilidades percepto-visomotoras, o que é isso? A gente codifica a informação pela informação da visão e transforma aquela informação em um código fonológico. E depois a gente precisa devolver essa informação, a gente precisa escrever, a gente precisa devolver essa informação na forma de escrita. E o que acontece? Então, é preciso que a gente avalie no processo de identificação, de avaliação de uma hipótese de dislexia, a capacidade de coordenar olho-mão, ou seja, olhar uma informação visual e utilizar o lápis, né, a caneta, para conseguir representar essa informação. Da mesma forma, olho-voz, olhar uma palavra, uma letra, e conseguir, por exemplo, fazer a leitura em voz alta dessa informação. Pessoas com dislexia têm dificuldades nesses processos, ou até alguns estudos mostram lentidão nessa coordenação olho-mão, coordenação olho-voz. Atenção espacial é um elemento que a literatura, os estudos, a ciência em processos cognitivos têm mostrado muitas evidências. Pessoas com dislexia apresentam dificuldades em localizar informações no espaço. Da mesma forma, em captar estímulos do ambiente, estímulos visuais, são mais lentas para perceber estímulos do ambiente, estímulos visuais. E também aspectos que entram aí nessa questão motora, visual, que é a fixação do olhar. Pessoas que têm dislexia, às vezes são mais lentas em fixar, em movimentar os olhos nos estímulos visuais, ou tem uma consistência menor desse desempenho do que pessoas que não apresentam esse diagnóstico. Outro elemento que a gente avalia são as funções executivas. Dentre elas, a atenção seletiva, sustentada, a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de transitar mentalmente, né, entre vários níveis de ação, de respostas, controle, né, o controle das suas próprias ações, direcionadas para uma meta, capacidade de resolver problemas, ou seja, raciocinar sobre as informações,
e dentro desse aspecto a gente poderia pensar também em registrar, manter as informações na memória, e trabalhar essas informações mentalmente, que seria a memória operacional. Eu trouxe aqui alguns exemplos de técnicas que são utilizadas pela neuropsicologia para avaliar esses elementos das funções executivas. A gente tem as torres, Torre de Hanoi, Torre de Londres. Nós temos testes clássicos na psicologia cognitiva, que são, por exemplo, os testes de trilhas, nos quais a gente tem um emaranhado, uma distribuição aleatória de informações visuais, que o participante tem que realmente fazer uma trilha ligando os elementos conforme as instruções específicas, né, do examinador. O teste Wisconsin, que é um teste de flexibilidade cognitiva, em que ele tem que distribuir as cartas conforme algumas instruções. Então, são todos instrumentos, maneiras, pois aqui alguns exemplos apenas, que o profissional pode utilizar para identificar as funções executivas. Trouxe aqui um recorte. Mais recente, a gente tem um estudo aqui na parte inferior aqui da Revista Latino-Americana de Psicologia, que fala sobre essas questões das diferenças entre adolescentes com e sem a dislexia. E o que a gente tem aí já consolidado na literatura, que é um estudo aqui que eu pus algumas evidências, um estudo mais antigo, mas eles são evidências mais bem consolidadas. Prejuízos na memória operacional, dificuldades no controle inibitório, ou seja, quando ele precisa inibir uma informação que não é relevante e direcionar o comportamento para aquela informação relevante, ele tem dificuldades. Mas as dificuldades são apenas quando as tarefas são muito difíceis ou que tem uma sobrecarga cognitiva maior do que uma tarefa, não é em qualquer tarefa, não é em qualquer situação que há dificuldade de controle inibitório. Sem dificuldades de categorização, ou seja, na maioria dos casos, os pacientes com dislexia conseguem sim formar conceitos, estabelecer categorias de informações, trabalhar essas categorias de informações, e alguma dificuldade na resolução de problemas, que é também um aspecto aí das funções executivas. Então, o que a gente pode levar em conta desse resuminho aqui dos aspectos neuropsicológicos da dislexia? Que esse perfil, né, mencionado, de funções executivas, vinculadas aí também a problemas de visoperceptuais, de processos vinculados aí ao sistema fonológico, eles existem, é um perfil clássico, é bem consolidado na literatura, algumas evidências, mas a gente sabe que existe uma variação do indivíduo com ele mesmo, ou seja, ao longo do tempo, pode ser que alguns elementos desse perfil se modifiquem, e entre indivíduos. É possível que um paciente com dislexia seja diferente de outro em algum desses aspectos cognitivos. Tanto nos aspectos de dificuldades básicas, de dificuldades de alto nível e também de capacidades, daquilo que ele consegue demonstrar. O que a gente sabe, que a gente tem mais certeza, é que realmente a gente precisa de estudar, conseguir aprimorar mais a questão da avaliação e da intervenção. Ok? É isso, então, que eu gostaria de apresentar para vocês. É com você, Carol. Que bom, muito obrigada, professora Jane, foi ótima a apresentação, né? Vai instigando a gente a querer saber mais, tá? Agradecer a sua presença aqui conosco, tá? Agora nós vamos passar, então, para os aspectos psicopedagógicos. Lembrando, a gente já tem algumas perguntas direcionadas, fiquem à vontade para poder escrever no chat aí as perguntas e depois das apresentações a gente vai começar o bate-papo, ok? Então, agora vai ser a professora mestra Mariana de Lima, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre os aspectos psicopedagógicos, ok? Mari? Mari tá por aí? Eita, acho que... Só um instantinho, deixa eu só ver aqui. Só um instantinho. Mariana?
Eu acho que a Mari saiu sem querer. Eu também estou com essa dúvida também aqui. Eu vi que ela saiu sem querer. Eu tô aqui, gente. Ah, Não é, o computador desligou. Ah, tá. Isso, Mari, então agora é contigo. Fique à vontade, tá, para falar aí dos aspectos psicopedagógicos da dislexia. Tá bom, pessoal, boa noite. Antes de entrar propriamente nos aspectos psicopedagógicos, quero dar uns recadinhos para vocês, tá bom? Amanhã nós vamos enviar o link da reunião para vocês com apenas 5 minutos antes da reunião. Porque hoje a gente enviou com um pouco de tempo, assim, com um tempo maior, e o pessoal acho que cansou e foi desistindo, e algumas pessoas saíram. Então, todos vocês que fizeram a inscrição, vocês estão em um grupo de WhatsApp, então vocês podem ficar tranquilos que todo mundo vai receber qualquer informação, tudo que for preciso a gente vai enviar por esse grupo. Tá bom? As pessoas que estão entrando pelo meeting de outra pessoa, por favor, deixa lá no grupo também o nome, para que a gente saiba quem está presente, porque a lista de presença é a presença de vocês. Pode deixar até aqui no chat para a gente, que a gente consegue depois ter acesso aos nomes de vocês, tá? Não tem problema nenhum vocês entrarem pelo meeting do filho, de uma primo, parente, não, isso não é o problema. É só para a gente saber realmente quem de fato está participando. Tá bom? E assim, a Carol depois vai pedir desculpa também, porque a gente sabe que a internet, às vezes não é a nossa programação, mas é a internet das pessoas que também tá oscilando muito. Então, assim, algumas pessoas não conseguiram entrar, tiveram que sair, entrar novamente, mas assim, como foi o primeiro dia, eu acredito que isso amanhã já vai ser um pouco melhor, essa questão do acesso. Mas a internet, realmente, ela está oscilando muito, não só para nós, enquanto coordenadoras da reunião, mas para as pessoas que estão participando também. Então, assim, a gente pede um pouquinho de paciência para vocês, tá bom? E as dúvidas podem ser colocadas aí no chat, que à medida do possível a Carol vai tentar organizar para a gente poder responder. Tá bom? Entrando propriamente agora nos aspectos psicopedagógicos, né? E a dislexia, no caso da palestra de hoje, a gente sabe que a psicopedagogia ela não vai fazer uma avaliação do sujeito especificamente, por exemplo, só do aspecto cognitivo dela, né? Nós fazemos uma avaliação completa em todos os aspectos do sujeito, né, de acordo com aquilo que a queixa nos diz, não é? Então, a gente, do ponto de vista psicopedagógico, nós trabalhamos a parte cognitivo-pedagógico, né, os aspectos motores e o aspecto afetivo-social também. No caso da dislexia, que acontece, não só dislexia, mas a família já chega para a gente com essa queixa, né? Ai, meu filho tem dislexia. E, na verdade, a gente não tem essa certeza. Então, mais uma vez, eu ratifico a importância dessa equipe multiprofissional. Porque, às vezes, a criança ela chega para mim primeiro, né? Ela vai para o consultório para fazer uma avaliação psicopedagógica, já com esse laudo, né? Que a família já acha que porque a criança não está conseguindo ler e escrever. Mas aí a gente precisa avaliar outros aspectos muito importantes, né? A doutora Jeane já falou muito das subdivisões aí que a gente precisa observar, mas e nós? O que a gente precisa observar? Como é que foi essa aprendizagem, né? Como é que a criança teve esse início de escolarização? Como que ela adquiriu as primeiras habilidades básicas, né, para essa competência da alfabetização? Como que a criança foi inserida nessa escola? Né? Aí vai permear vários pontos que a gente precisa observar, né? Como que foi a primeira etapa dela de encontro com essa aprendizagem? Porque a gente tem aquela ideia que aprender, né, que a alfabetização é o babé, bibobu, é o a, e, o, u, e na verdade não é só isso. Não é? A criança ela precisa compreender outros aspectos, né? Desde aprender a sentar, colocar o pescocinho em cima do corpinho, né? Os aspectos motores, como que eles foram inseridos para essa criança? A criança aprendeu, né? Ela está dentro de
parâmetro que a gente diz, ela está no nível de desenvolvimento, a gente precisa entender muito, muito, muito bem como que funciona esse desenvolvimento infantil, né? Porque senão, se a criança realmente chegar no consultório e eu fizer uma avaliação, assim, muito sucinta, muito rápida, e ela não conseguir pegar no lápis, eu já vou ter uma visão completamente deturpada daquilo que, às vezes, ela está me apresentando ali naquele momento. Então, se eu não conheço os aspectos do desenvolvimento infantil desde que ela nasce, né? Porque não adianta também eu achar que a alfabetização ela inicia quando a criança entra na escola com 5, 6 anos, né? A criança, ela aprende, ela já começa a aprender os aspectos básicos da alfabetização assim que ela é iniciada Opa! Só um minuto. Posso continuar falando, Carol? A criança, ela adquire as habilidades básicas de alfabetização no momento em que o pai já começa a conversar com ela, mesmo bebezinha, né? Então, assim, a gente precisa ter a consciência de que a criança, ela não aprende a ler e escrever somente quando ela está inserida na escola. Dentro de casa, a criança já está aprendendo, né? Então, dentro desses aspectos, a avaliação psicopedagógica, ela vai observar os aspectos pedagógicos mesmo, como que essa criança aprendeu, adquiriu essas habilidades básicas da alfabetização e da matemática, né, conhecendo, né, tendo essa linha de desenvolvimento, né, como é que ela funciona mesmo. Os aspectos motores da criança, a gente precisa avaliar desde a apreensão no lápis, né, como essa criança senta na sala de aula, como ela se coloca entre a mesa e a cadeira, como ela pega no papel, né, ela tem consciência, né, da direita e da esquerda, como que está essa lateralidade dela, né, como que ela consegue aspectos visuais, por exemplo, se ela usa óculos, se ela está sentada, por exemplo, se ela tem uma dificuldade de leitura por conta de questão visual, ela precisa estar um pouquinho mais à frente, ela não pode estar sentada lá atrás. Então, são vários aspectos que a gente precisa observar dentro da sala de aula, né, e os pais em casa com relação quando for fazer a tarefa escolar. Né, isso tudo a gente vai avaliando também na avaliação psicopedagógica. Do ponto de vista afetivo-social, essa criança não está aprendendo por quê? Né? Alguma coisa pode estar acontecendo que não necessariamente tem a ver com a dislexia. Né? Ela pode não estar conseguindo ler e escrever, por quê? Em casa ela não tem um ambiente propício, em casa ela pode ter sofrido algum prejuízo, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, os pais se separaram, né? E ela está com a cabecinha tão transtornada que ela não está conseguindo prestar atenção naquilo que a professora está falando. Então, a gente precisa compreender, do ponto de vista afetivo e social também, se essa criança está tendo o acompanhamento dentro de casa para fazer as tarefas, se o pai está conseguindo auxiliar essa criança, né? Se o pai, por exemplo, a família tem colocado essa criança para fazer as atividades em um ambiente tranquilo, né? Onde não haja ruídos, barulhos, gritos, porque também, às vezes, a criança não é dislexia, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. E, assim, a gente tem, para finalizar, assim, é uma fala breve, porque a gente tem muitas perguntas aí para responder, né, Carol? Eu queria deixar só que a avaliação psicopedagógica, ela precisa ser bem realizada, bem estruturada, né, aproveitando bem a equipe multiprofissional. Não adianta a gente fazer uma coisa achando que em 2, 3 sessões a gente vai conseguir, né, pode ser que a criança já tenha até avaliações de outros profissionais, mas se a nossa também não for em conjunto, né, se a gente não conseguir fazer o link das informações que a gente já tem, com mais aquelas que a gente adquiriu durante as provas e instrumentos que a psicopedagogia usa, a gente também vai ficar algumas lacunas que a gente não vai conseguir responder. Tá bom? A gente vai falar disso um pouco mais para frente, a gente tem surpresas aí por aí vindo aí, né, Carol? Então, eu vou deixar depois outras maiores informações a respeito da avaliação psicopedagógica para outro momento, mas eu acredito que a gente já teve
deu para entender um pouquinho do que a psicopedagogia vai trazer para a gente em conjunto com os aspectos das outras equipes, né, das outras pessoas da equipe. Tá bom, Carol? Então, é isso que eu queria deixar. E aí, agora a gente pode abrir para as perguntas, né? Carol, parece que você travou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Mari, está me ouvindo? Estou. Então, eu anotei algumas perguntas aqui, eu acho que a gente pode começar com as perguntas agora, né? Um minutinho, doutora Nívia. Pessoal, vocês que estão com o microfone ligado, por favor, desligue, porque está dando interferência. Deixa as perguntas no chat mesmo, tá bom? E aí a gente vai fazendo a pergunta aqui para vocês. A gente vai lendo. É que caiu a conexão aqui e nós voltamos novamente. Ok. Então, agradecer a Mariana aí mais uma vez, em relação aos aspectos psicopedagógicos. Carol, abre aí. Voltou. Aí. Eu só queria fazer uma consideração aí, complementar um pouquinho a fala da Mari, que existe também um ponto de achar que, às vezes, só porque a criança ela espelha a letra ou ela suprime, né, ela omite algumas letras na escrita, as pessoas acham que pode ser uma dislexia, tá? Tomar muita atenção, igual a Mari falou e pontuou muito bem a respeito da questão da avaliação com a dislexia, porque isso não necessariamente é uma característica, apesar de ser um ponto em que a gente tem que colocar bastante atenção, tá? Suprimir, espelhar, não é uma característica única do disléxico, tá? A gente tem que prestar atenção nas questões fonológicas também, de consciência fonológica. Por isso que é tão importante a equipe multidisciplinar, tá? A dislexia, especialmente sem avaliação de um fono, a gente não fecha diagnóstico, né? Porque a gente sabe que o comprometimento de consciência fonológica dessa criança ou da pessoa que aparece realmente com uma dislexia, o comprometimento maior ainda é de consciência fonológica. E a gente tem também que tomar cuidado também de não confundir dislexia com déficit no processamento auditivo central, né? Então, isso tem que estar muito claro, porque nem sempre uma troca, uma omissão, um espelhamento vai ser necessariamente uma dislexia, tá? Então, na hora de fazer, se essa criança estiver no processo de alfabetização, é muito possível que isso ocorra, né? Se ela tiver ainda com outras coisas que possam inferir no seu processo de alfabetização, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a avaliação psicopedagógica, né? Mas é bem isso mesmo que a Mari expôs, e sempre colocar o foco na necessidade de uma equipe multidisciplinar, né? E é por isso que nós estamos trazendo agora para vocês aqui nesse webinar todas essas especialidades, falando aqui, né, em relação à dislexia no caso, tá? Eu vou passar, então, para as perguntas que a gente teve até agora, tá? Então, vocês podem continuar. A pergunta que a gente teve, Acho que a Carol travou, hein? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu anotei algumas perguntas aqui direcionadas para mim, para a própria professora Jeane,
E teve mais do que uma pergunta para você, Giane, em relação à questão do QI, pensando assim que talvez um QI limítrofe poderia excluir a dislexia, que haveria necessidade do QI estar na média. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do QI limítrofe, quanto à possibilidade da dislexia, porque teve mais de uma pergunta relacionada com isso. Você pode comentar, Giane? Ótimo, sim. Está me ouvindo? Sim, sim. Muito boa pergunta. Realmente, nos guias mais antigos, a gente via a instrução. QI limítrofe, você pode descartar a dislexia. Mas mais recente, a gente tem uma clareza de que isso não pode ser feito. Descartar de imediato uma dislexia apenas pelo QI, sendo limítrofe ou aquém do esperado. Por quê? Porque pode ser que alguns elementos ali da avaliação da capacidade intelectual foram afetados pela dificuldade fonológica, de leitura, de escrita ou de expressão verbal. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos instrumentos mais utilizados para avaliar capacidade intelectual, que é o VISC, ele é apenas de perguntas e respostas, não exige que a criança leia ou mesmo escreva algum material, mas mesmo assim, o fato de o instrutor, né, do examinador, apresentar informações verbais, dar instruções para a criança, pedir para ela responder algumas questões, por si só, isso já é uma tarefa verbal, ou seja, já está perpassando por uma habilidade que provavelmente, que é a linguagem, né, que provavelmente está prejudicada numa criança com dislexia. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer várias avaliações, avaliar a capacidade intelectual, não só pelos aspectos da linguagem, mas também pelos aspectos não verbais, avaliar outros aspectos aí de percepção visual, habilidade motora, espacial, porque em conjunto a gente vai chegar a uma conclusão, por exemplo, de que a criança tem o QI limítrofe e também ela apresenta um aspecto de prejuízo aí que a gente poderia caracterizar no que a gente chama de dislexia. Então, por isso que a gente está mencionando, que mais recente, que na literatura mais recente, que não vamos descartar a dislexia apenas considerando que o QI está na condição limítrofe. Não vamos fazer isso de imediato, vamos aprofundar essa avaliação, obter mais elementos, para que assim a gente consiga reunir essas evidências e chegar a uma conclusão mais correta, mais acertada sobre o diagnóstico. Muito bom. Gente, eu peço desculpa que eu caí aqui, a doutora Nívia foi falando. A pergunta que tinha sido direcionada aí, a questão da dislexia não fazer parte do público-alvo da educação especial, né? Quais os caminhos que a família pode percorrer para conseguir chegar no diagnóstico e ter um acompanhamento profissional? Mari, você quer responder essa? Doutora Nívia? Então, a questão da não estar, né, vinculado ao programa do AEE por conta de diretrizes e como que o programa do AEE foi estabelecido e montado. Então, aquilo que o AEE teoricamente oferece não é direcionado para esse tipo de diagnóstico. Mas é importante, né, frente a essa possibilidade da criança ou adolescente, né, ter o transtorno específico da leitura e da escrita, passar por uma avaliação interdisciplinar. Então, a escola pode ser o primeiro local a fazer essa suspeita diagnóstica, a equipe pedagógica da escola pode fazer uma avaliação, mas é importante, como a gente tem comentado aqui, né, durante todo esse webinar, que é importante uma avaliação interdisciplinar. Então, descartar fatores psicopedagógicos, psicossociais, avaliação médica, avaliação fonoaudiológica, neuropsicológica e a própria avaliação psicopedagógica. Amanhã nós vamos ter uma palestra, né, aqui comentando sobre a possibilidade de uma investigação, aliás, não uma investigação, mas assim, de uma suspeita inicial precoce e uma intervenção já dentro da escola.
Então, é possível fazer, sim, uma primeira suspeita diagnóstica e já iniciar a intervenção, mesmo dentro da sala de aula, com as demais crianças. Mas, se esse indivíduo realmente não conseguir finalizar essa alfabetização e houver uma suspeita, sim, é necessário a avaliação de uma equipe interdisciplinar, que cada cidade tem o seu perfil, né, de atuação, de atenção primária, que em Uberlândia nós temos o SEDA, que é o Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizagem, vinculado, então, à Universidade Federal de Uberlândia, e nós temos outros lugares que também fazem essa avaliação, não apenas no serviço público, né? Então, é importante a gente ter esse olhar interdisciplinar, sim. O que acontece hoje nas escolas, como o transtorno específico não entra, né, no público-alvo da educação especial, as escolas, quando recebem crianças diagnosticadas, né, com dislexia, TDAH, elas usam do bom senso, não é? Do atendimento, às vezes até do atendimento educacional especializado. Antigamente, houve já uma época em Uberlândia que eles faziam propostas pedagógicas, né, de intervenção. Alguns programas, né, como o PIP, a Carol, ela estava mais familiarizada com esses programas. Mas o que a gente vê hoje é que não há um programa específico, né, para os transtornos específicos, né, que não se enquadram no quadro das deficiências, né, do TEA, da superdotação. Então, a escola, ela auxilia na medida que ela consegue, não é? Alguns profissionais, eles são habilitados a atender as crianças, né? Eles sabem como fazer, como intervir, mas, assim, não é uma obrigatoriedade da escola ainda fazer esse tipo de atendimento. Então, isso até vou complementar isso que a Mari falou, porque está tendo algumas perguntas em relação a essa questão do PIP e tal. Na verdade, o PIP não funciona na rede, acho que fazem 2 anos, desde quando o Odelma entrou, né? Ele já estava, ele funcionava até o final da gestão do Gilmar. Então, o que acontece? Realmente, o AE, ele não está contemplando, ele não contempla, né, em relação à lei da educação especial, ele vai contemplar o espectro autista, as deficiências visuais, fisiológicas, né, cognitivas, a superdotação e as altas habilidades. É isso que entra dentro da lei que rege a educação especial na educação hoje, né? Então, o que vem sendo direcionado desde, inclusive, antes do PIP, eram que os profissionais estavam realizando documentos, né? Então, era tipo um laudo, né, circunstanciado, falando da necessidade, e como tinha algumas vagas disponibilizadas, ele possuía o atendimento, mas isso ia de escola para escola, algumas escolas, eles realmente tinham como estar fazendo atendimento, os atendimentos em geral eles eram direcionados e eram auxiliados por psicopedagogas que alguns professores já tinham essa formação, então era um trabalho muito em conjunto, né? Então acaba que no final das contas no município, né, na rede estadual, isso era realizado dessa forma, né? Concomitante aí com alguns relatórios circunstanciados das crianças, porque de fato nem o TDAH nem a dislexia entram, né? Mas as escolas entendem que a dificuldade de aprendizagem deles tem lugar no AEE, né? Então é a forma como a gente consegue fazer isso, né? E não necessariamente, até tem uma pergunta falando assim, a dislexia pode ter um atraso somente na escrita e na visão, mas não na fala? Meu aluno fala normal, mas tem atraso na escrita, e às vezes comentou, meu filho se identificava com o que você acabou de falar, então provavelmente ele pode ser disléxico. Eu até gostaria que a Lili falasse um pouquinho disso, porque eu acho que é bem no quesito da fono mesmo, para poder falar a respeito dessa questão, que é igual eu falei mesmo, não necessariamente uma troca ou um espelhamento vai ser uma dislexia, né? Mas, de fato, não ter problema na fala, mas ter na escrita pode acontecer, não é isso, Lili? Isso mesmo. Está me ouvindo? Sim, Lili.
Pode falar, Lili. Essa alteração da fala, ela pode ser uma característica da dislexia, mas não necessariamente essa criança vai ter uma alteração de fala. Ela pode ter uma alteração, às vezes, dos aspectos fonológicos que não vão ser manifestados na fala, mas na hora de aquisição da leitura e da escrita, eles vão levar um prejuízo nessa aquisição, né? Eles só vão aparecer, esse prejuízo só vai aparecer na hora da leitura e da escrita. Não necessariamente ele precisa ter troca de fala, atraso de fala. Esse é uma característica que tem uma grande chance de, lá na frente, a gente descontar pontos para uma dislexia, mas não necessariamente. E lembrando que a gente falou até agora, uma troca na escrita, uma dificuldade de leitura, não é exatamente uma dislexia. A gente precisa investigar, porque pode fazer parte do processo de aquisição, pode ser um transtorno de aprendizagem geral, não necessariamente uma dislexia. É necessária uma avaliação. Uhum. E aí a gente tem que levar em consideração que a dislexia ela se comporta não somente na escrita, né, a questão visual, etc. Tem dislexia visual, então a gente tem que ter atenção também em relação a isso, né? A Yara colocou como é a organização mental de quem tem dislexia. Nívia, você pode responder essa? O mental aí é bem amplo, né? Nós mostramos nessa imagem como que é o processamento da informação durante o processo de leitura, durante o processo de escrita. Se a gente pensar assim, mental é algo bastante amplo, né? Eu acho que faz alguma coisa relacionada à questão da organização, sabe? Igual acontece com o TDAH, que tem ali um prejuízo em organização e planejamento. Eu acredito que deve ser nesse quesito. É isso mesmo, Yara? Então, o que nós temos de alteração é no processamento da informação relacionada à linguagem, nas áreas relacionadas, então, à decodificação visual, a decodificação fonológica, a organização e o planejamento, em geral, as áreas, né, relacionadas à organização e planejamento, que a gente tem maior comprometimento, por exemplo, no TDAH, na pessoa que tem a dislexia, não há esse comprometimento em geral, embora nós possamos ter situações que vão ocorrer ao mesmo tempo, né? Então, comorbidades. É possível você ter uma pessoa com TDAH e com dislexia. Aí sim, essas áreas que vão processar, né, organização, planejamento, função executiva, nessa situação nós podemos ter um prejuízo concomitante, ok? Uhum. A Liane colocou uma pergunta para você também, doutora Nive, então eu vou aproveitar. O que a senhora acha referente a exames eletrofisiológicos para ajudar no diagnóstico diferencial e somatório dos transtornos de aprendizagem? Então, coloca potenciais cognitivos, fala o Tony Burst, T300, potenciais evocados corticais, verbais. Resumindo, curta, média e longa latência. Tem muitos que somam muito na questão de delay para defonemas, percepção. Enfim, alguns são para somar na demanda atencional, mas outros somam nessa demanda de percepção. Então, nós temos, assim, bastante estudo, né, demonstrando as questões neurofisiológicas, como que elas atuam. Nós estamos também em exames de imagem que ajudam nessa correlação. Então, para a pesquisa, isso é bastante interessante. Na população como um todo, acaba que a gente utiliza muito mais processamento auditivo central para nos nortear como que esse indivíduo realmente consegue, né, lidar com essas informações, mas habilidades mais refinadas podem sim ser avaliadas por esses exames que ela comenta. Então, é possível, sim, a gente precisar desses exames para diferenciar e até mesmo para nortear as intervenções. Então, tanto na avaliação, quanto para nortear as intervenções e para acompanhar como que esse indivíduo tem evoluído ao longo do tempo. Então, essas avaliações neurofisiológicas são interessantes, mas não é para todo mundo, né? Principalmente a nível de pesquisa,
mas cada vez vai aprimorando, sim, esse olhar, e muito, muito importante são as avaliações clínicas também, porque essas avaliações neurofisiológicas são úteis, mas a gente não pode perder a noção clínica. Então, aquilo que acontece no perfil de desempenho durante o processo também de execução de atividades, que é observado na sessão da psicoterapia, da psicopedagoga, da neuropsicóloga, e até mesmo em sala de aula. Isso é muito importante também, muito relevante. Uhum. Lili, a Lili tá aí, eu tinha visto que ela saiu. Deixa eu ver aqui. Lili, uma pergunta para você. Os indivíduos que têm transtorno no processamento auditivo central podem possivelmente ter dislexia? Lili? Tá me ouvindo? Pode falar, Lili. Pode falar, Lili. Dentro da dislexia, ele pode ter um déficit ou um transtorno do processamento auditivo central, sim. Pode estar comprometido. Nós temos áreas auditivas que podem estar comprometidas na dislexia, mas não necessariamente por isso ele é um disléxico. Ele pode estar dentro da dislexia ou ele pode ter só o transtorno do processamento auditivo. Entendi. Ok. Camila, respondido para ti? Bem, vamos lá. A Liane fez uma pergunta para a doutora Jeane. Déficits com habilidades visomotoras são comuns em crianças com alguns traços de espectro autista? E essas diferenças cognitivas que ela estava citando estão diretamente relacionadas ao tipo de dislexia? Boa pergunta. Estão me ouvindo? A primeira questão, né? A questão das alterações visoperceptomotoras. Como a gente está falando de funcionamento neurocognitivo, é possível, sim, que a gente tenha sintomas parecidos, né? Uma criança com dislexia ter dificuldade com informação espacial e visual, e o mesmo acontecer com uma criança com autismo, um adolescente com autismo. O que a gente vai avaliar, numa avaliação completa, interdisciplinar, são esses elementos em adição a outros sinais, outros sintomas, né? É possível que a gente agregue, por exemplo, essa questão da avaliação escolar, do histórico escolar, que foi mencionada pela pedagoga Mariana, e os aspectos fonológicos que a professora Liliane falou. Então, assim, esse diagnóstico diferencial do autismo, da dislexia, ele realmente é feito integrando todas essas informações. Mas é possível, sim, que aconteça essa coisa comum, esse aspecto comum de um sintoma está presente nos dois tipos de transtornos. Sobre a questão dos tipos de dislexia, é muito falado, né, aquela questão de que a literatura traz os tipos de dislexia conforme as dificuldades, os tipos de dificuldades, por exemplo, mais vinculadas à rota fonológica, a dificuldade, às vezes ele consegue captar a informação, ele não consegue decodificar, né, devolver do que ele conseguiu armazenar de informação fonológica para transformar novamente no visual, por exemplo, na escrita. Então, a literatura tem tentado fazer esses tipos de dislexia conforme, sim, a descrever, né, esses tipos conforme a manifestação de sintomas. Isso ajuda o clínico a entender o quadro daquele indivíduo, a traçar rotas, por exemplo, de terapêuticas, né, terapêuticas no sentido, olha, a maior dificuldade em fazer a decodificação, um problema um pouco mais perceptual. Então, o pedagogo, o psicólogo vão trabalhar, o fonoaudiólogo, vão trabalhar esse aspecto, né? Se for um processo um pouco mais, vamos dizer, complexo, no qual ele consegue perceber, mas ele não consegue manipular mentalmente essa informação que ele conseguiu decodificar.
Então, os profissionais, eles vão trabalhar de uma outra forma com essa criança que apresenta um outro tipo de dificuldade, mas são crianças que estão dentro do mesmo quadro que a gente chama de dislexia. Então, vou aproveitar, porque tem uma pergunta aqui falando assim, sobre a relação QI e dislexia, criança com QI limítrofe ou abaixo pode ser disléxica? Entendi que para ser considerado dislexia, o QI deve estar na média ou mais. Poderiam falar mais? Isso, a gente havia mencionado, né, no começo da enquete, realmente essa é uma diretriz mais conhecida, assim, digamos, no universo aí dos estudos da dislexia. Mas, mais recente, a gente tem visto na literatura que os profissionais, os pesquisadores estão chamando a atenção para fazer com muito mais cuidado o diagnóstico pensando no QI. Por quê? Se você descartar logo de cara, olha, essa criança tem um QI limítrofe, então ela já não pode ser considerada no contexto da dislexia, ela pode ser considerada no contexto aí da deficiência intelectual. A gente pode estar num viés aí de avaliação, pensando numa avaliação de QI, que às vezes ela foi muito carregada no sistema de linguagem, exigiu muito da criança, num aspecto mais de utilizar aquela rota verbal da informação, que no caso de uma dislexia, ela está assim, mais lenta, tem mais dificuldade, tem mais um processamento mais difícil do que as outras crianças. Então, o que a gente tem pedido é que não descarte de imediato o diagnóstico de dislexia se a gente tem uma criança com QI limítrofe ou aquém do esperado. O que é preciso é enriquecer essa avaliação com uma avaliação de capacidade intelectual que utilize outros canais de informação, por exemplo, a capacidade intelectual não verbal, utilizando aí avaliação de QI com instrumentos não verbais, para fazer uma covalidação de informações, de resultados, ou seja, juntar todas essas informações, para dar mais credibilidade a esse diagnóstico, a esse resultado. Então, de imediato, a gente tem pedido para não descartar a dislexia se a gente está frente a um QI abaixo do esperado, um QI limítrofe. É interessante você comentar isso, porque isso reforça ainda mais a necessidade de uma avaliação multidisciplinar, de ter um fonoaudiólogo ali atrás também, fazendo esse laudo, o psicopedagogo, né, o neuropsicólogo, o neurologista, porque não tem como, né? Na dúvida, a gente precisa de ouvir os outros especialistas para realmente ter esse cuidado e fechar o diagnóstico da forma mais responsável possível, né? Bem, ficaram 3 perguntas muito relacionadas à questão até comentaram a questão que outros grandes escritores, artistas, cientistas, também considerados disléxicos, obtiveram um bom desenvolvimento. O que acontece, né? E também a questão do escasso conhecimento acerca do desenvolvimento neuropsicomotor em relação à questão dos profissionais, né? Bem, eu vou só falar rapidamente aqui, porque não necessariamente ter dislexia significa não ter desenvolvimento, né? Na verdade, existe uma dificuldade, mas o desenvolvimento, a criatividade, ela é íntegra ainda, né? Então, uma coisa não fada a outra, né? A dislexia realmente é algo muito importante de ser levado em consideração, mas ela não fada a pessoas serem pessoas criativas e que conseguiram encontrar meios para que ela não perdesse tanto qualidade de vida, né? E também existem níveis, né, de dislexia aí em que a gente leve, mais moderado, né, em relação a isso. Então, é importante a gente ressaltar isso. E em relação à questão do conhecimento de desenvolvimento neuropsicomotor, é realmente, né, hoje nosso sistema educacional pede que nós, como profissionais da educação também, né, não só da educação, mas da saúde, porque a gente possa estar inteirados, né, em relação ao que se tem em relação à aprendizagem, né, que é isso que a gente trabalha.
Bem, nós vamos fechar por aqui, então. Foi muito legal, a gente conseguiu ir aí 1h30 de conversa nesse debate, né? Agradecer a presença de todas as pessoas que estão aí. Caso vocês tenham mais dúvidas, coloquem no WhatsApp, tá? Para a gente poder colocar isso e os especialistas vão devagar atualizando vocês aí. Lembrando que amanhã nós temos mais, nós vamos falar sobre um RTI, né, que é uma das possibilidades aí de avaliação e intervenção. A gente vai ter como convidada a professora Simone Capellini, né, então, assim, para poder engrandecer ainda mais aí nosso bate-papo, a nossa conversa.